A gente já viu imagens dos títulos da Libertadores do Botafogo, do Flamengo e do Fluminense. Agora vou mostrar do Vasco também. O Vasco já ganhou. Tem mais tempo. Quer ver? 1998, tá lá, Mauro Galvão. Esse era um timaço, né, rapaz? Ganhou do Barcelona de Guayaquil na final, em São Januário, uma festa danada. E esse aí é o Rubem Dario Insua, era o técnico. Olha que gravata, hein, meu? Cabelão bonito, olha lá. Rubem Dario Insua era o técnico do Barcelona de Guayaquil e é o técnico. Olha ele aqui mais velho, continua cabeludo, como é que faz, hein? É o técnico do Barracas Central, que é o adversário do Vasco no jogo de hoje. Aí, que inveja. E o Pedrinho, olha lá, o presidente do Vasco atual, era jogador do Vasco em 98, magrinho, olha lá. Novinho, Pedrinho. Jogava pra caramba, meu irmão. Hoje ele tá agora mais forte, né? Ganhou alguns quilos de massa muscular, deu uns tapas na estética também. Nosso presidente Pedrinho, um abraço pra você, grande Pedrinho. Então, gente, o Vasco pega o Barracas Central hoje na Argentina, time todo misturado. Renato Gaúcho não vai, ficou no Rio. O que será que os vascaínos acharam disso? Queria te ouvir. Vasco perdeu o clássico no final de semana, estreia na Sul-Americana. O Renato Gaúcho nem viajou com o time, vai com o time reserva. O que você tá achando disso? Horrível, péssimo. Por quê? Péssimo. Entra técnico, sai técnico e nada melhora. Quando a gente acha que vai lá pra cima, a gente cai de novo. Eu respeito demais a decisão do técnico, que já mostrou competência, não nesse período curto que está no Vasco, mas ao longo da carreira como treinador. É o maior vencedor da Série A, dos pontos corridos. Então a gente tem que respeitar esse histórico. Se a decisão dele foi essa, eu aceito e vamos em frente. Claro que a gente quer vencer sempre, mas a equipe tem que ser dosada mesmo. O Renato não ficou no Rio para jogar futevôlei, não. Ele foi com vários titulares aqui para treinar e tal. Mostrar aqui o time do Vasco que vai a campo hoje. Aí, um apanhadão para você aí, bem misturadão, né? Tem ali o Nuno Moreira costuma jogar, Spinelli, Puma, mas vários reservas em campo hoje. Olha aí, hoje o Vasco começa a sua caminhada na Copa Sul-Americana. Estreia, olha aí o Vascão, estreia às 7 da noite contra o Barracas Central da Argentina. Flávio Henrique foi para as ruas porque ele quer saber o que o torcedor cruzmaltino tem de expectativa para esse jogo. Rodou. Um grande desafio em solo argentino. O trem-bala da Colina precisa voltar aos trilhos após 2 jogos sem vitória. A tarefa não é simples. A estreia na Copa Sul-Americana é contra o Barracas Central, em Buenos Aires. A gente teve uns 2 jogos aí que foi um pouco abaixo, mas o time vem no acrescente com o Renato aí muito grande. Sempre importante vencer, né? E uma competição internacional. Então a torcida está bem confiante. É um campeonato bem importante, né? E o Vasco precisa estar nos campeonatos grandes, que é a Sul-Americana, a Libertadores. E ele vai voltar a brilhar nesses campeonatos também. Vai voltar a dar alegria para essa torcida aí. Renato não viajou para a Argentina. Decidiu ficar aqui no Rio, treinando os principais jogadores que não foram relacionados. Abre-se, então, espaço para atletas como Marinho e Inestrosa, Nuno Moreira e a Spinelli ganharem mais pontos com o treinador. Esses nomes, principalmente o Spinelli, são jogadores aguerridos. Eles já têm esse sangue na competição argentina, esses jogadores paraguaios. Inclusive os meninos da base, né? O Zucarello tá indo, tem outro jogador que eu não me recordo agora, se eu não me engano, tá indo alguns meninos. E eu acho muito importante que eles tenham oportunidade também, porque são promessas, excelentes jogadores. E eu espero mais da base do que, de repente, desses jogadores que estão chegando agora e ainda não se adaptaram. Os torcedores se dividem em relação à decisão do Renato de não ir para a Argentina. Eu acho que ele devia de participar com os novos talentos aí que chegaram no Vasco, para eles verem de perto a atuação deles. Não tem nada como ao vivo. Se ele tem confiança nos atletas que estão indo e nos profissionais que trabalham com ele, não acho que seja importante, não. Eu entendo porque ele falou desde o início que ele focaria no brasileiro, né? Então ele vê o brasileiro como um campeonato importante, não que a Sul-Americana não seja, mas é um jogo que o Vasco vai buscar esse resultado, mesmo que não tenha o elenco principal à disposição. Marinho e Inestrosa pode ter mais uma chance depois de se tornar pivô de uma polêmica. A imprensa sul-americana, principalmente da Colômbia, destacou a declaração do Renato, criticando a dificuldade de adaptação
dos colombianos no Brasil. Eu acho que cada jogador tem o seu estilo e pro Vasco chamar um jogador desse, o Vasco viu um potencial nele. Então tem que conversar devagarzinho com ele, tem que ir lapidando e tem que ir dando as oportunidades para ele, e o Renato tem que cuidar do jogador dele, né? Que nem se fosse um filho dele, né? Eu concordo com ele que realmente eles estão tendo dificuldade de adaptação. Eles precisam de um pouco mais de tempo e essa competição eu acho perfeita para isso. Que eles tenham mais oportunidades e ajude eles nesse processo de adaptação. O Renato, ele sempre é um cara polêmico, né? Mas eu acredito que ele vai rever essa decisão dele aí, que os colombianos eles são criativos, são sul-americanos igual nós brasileiros. E o próprio Andrés Gomes tem feito sucesso. E a questão de adaptação, tanto o Marino Inestrosa quanto o Rojas e o Cuesta vão dar resultado esse ano aí. Mesmo com um time alternativo e fora de casa, o vascaíno acredita em uma boa estreia na competição internacional. Esperamos sair com vitória, tá? Porque na dificuldade é que o time do Vasco cresce. Fora de casa, o Vasco fica mais aguerrido ainda. Dentro de casa ele tem a sua torcida que empurra, mas fora de casa ele é bem mais aguerrido. E essas competições internacionais motiva mais. Eu chutaria um 2-1. 2-1 pra gente aí. 3-1 Vasco. Eu, assim, como a gente ainda não sabe a escalação, fica difícil de chutar quem vai fazer o gol. Mas um menino da base desses aí e mais uns 2 desses que estão brigando por espaço. 1-0 gol de Spinelli, né, se ele jogar. Já que ele é argentino, ele vai lá e faz o gol pro Vasco. Na terra do tango, o Vasco aposta na força da camisa e no talento de jogadores do Brasil, da Argentina, do Uruguai e da Colômbia para começar bem na Copa Sul-Americana. Muito bem, tá aí, hoje tem Vasco. E olha só, com um programa que tem Vene Casagrande, tem que ter o quê? Polêmica. Ai, lá vem. Não é, Vene, ou não? Não, tem que ter polêmica. Por quê? A gente já vai colocar aqui na tela a escalação do Vasco. Vamos botar, já pode botar. Pode colocar a escalação do Vasco para esse jogo, a estreia do Vasco na Copa Sul-Americana. E aí, olha só, um Vasco repleto de jogadores que são opção, né? Que não são titulares. E nem o treinador. Tem o treinador ou não tem o treinador? Não tem então treinador. Tá aqui, ó. O Gabriel dormiu e sonhou com o Renato. Gabriel, o Renato não vai, tá? Eu sei que você queria. Pelo visto, o Gabriel, que faz nossas artes, não concorda com a ausência do Renato. Ele queria o Renato. Eu quero saber de vocês. Vocês concordam que o Renato não viajou para esse jogo? Essa foi uma polêmica que já existiu no ano passado aqui neste programa, quando ele era treinador do Fluminense. E nessa mesma competição, a Copa Sul-Americana, ele também escolheu não viajar. Para quem não lembra, para quem não assistia, para quem não sabe, eu não concordo com o treinador não viajando. Ao menos que seja um problema de saúde, alguma coisa assim, que até foi um dos motivos do ano passado, mas nesse ano não tem esse motivo. Eu não concordo o Renato não viajar com o grupo para estar ao lado do Vasco para essa Sul-Americana. Caio e Vene, quero a opinião de vocês, aí a gente já vai debater o campinho do Vasco. E você de casa também, através do nosso Twitter, o novo X, hashtag SBT Esporte Rio. Diga lá se você concorda do Renato não viajar, pode aparecer aqui na tela, se você não falar besteira, a tua mensagem pode aparecer aqui. Se falar besteira, não vai aparecer. @SBT Rio, assim você segue com a gente. Vene Casagrande, Caio Caesa, boa tarde para você, Caio e Vene. Boa tarde. Caio, eu começo com você, nosso representante vascaíno. Você concorda com o Renato Gaúcho não viajando para a Sul-Americana com o Vasco? Fernandinho, especificamente nesse tema, eu sou bem resultadista, tá? Porque eu até levantei essa bola também nas redes sociais para a torcida do Vasco. A maioria da torcida do Vasco, nesse momento, antes do jogo, está com o Renato Gaúcho. Entende a alternativa dele, a opção dele de ficar no Rio de Janeiro para treinar o time principal enquanto o time reserva e os jovens do Sub-20 vão para lá. Mas, na minha opinião, o que vai dizer se isso é bem visto ou não é o resultado. Porque, assim, o Renato fez isso com o Fluminense na Sul-Americana do ano passado. O Fluminense se classificou em primeiro no grupo, foi avançando de fases e foi eliminado só com o time titular. E o Vasco, por outro lado, no ano passado, com o Fernando Diniz, jogou todos os jogos com o time titular, priorizou a Copa Sul-Americana em determinado momento, chegou a poupar no Campeonato Brasileiro para jogar a Sul-Americana e foi eliminado. Assim, não se classificou em primeiro, foi para a repescagem, não conseguiu passar por lá. Então, o mais importante é que o Vasco passe. Então, assim,
Uma vez que o Vasco consiga cumprir suas obrigações, que independente do time que entrar em campo, seja reserva, titular, sub-20, na Sul-Americana com os adversários que tem, a obrigação do Vasco é passar de fase. Se ele cumprir a obrigação, beleza. Se não cumprir, ele está chamando mais uma responsabilidade, jogando mais pressão para cima dele. Aí vai do que vai acontecer. Tá aí na tela, essa é a nossa enquete. Vai lá no nosso X, @SBT Rio, segue a gente também, vota. Eu quero saber a sua opinião. Aí é bom, sabe o que é esse telão novo, meu super telão? Eles botaram mais pertinho aqui da minha cabeça. Aí o pessoal acha que eu sou muito autona, mas ele é muito feito pra mim. Aí o pessoal olha e fala, nossa, olha o tamanho dessa apresentadora, ela é quase do tamanho do telão. Aí bota o Flávio Vinick aqui, ele bate com a cabeça na luz. Vene Casagrande, concorda que ele viaja, que não viaja? O que você acha, Vene? Vamos lá, Fernandinho. Independentemente do resultado, a minha opinião será a mesma. E só para eu ser coerente, voltando um pouco no passado, como você mencionou, nos tempos de Fluminense. Na ocasião, eu até entendi o Renato não ter viajado na primeira viagem da Sul-Americana, porque, entre aspas, a desculpa foi que ele tinha acabado de chegar ao Fluminense e ele gostaria de colocar a metodologia de trabalho no time profissional. Beleza, aceitável. Eu faria isso? Não, mas aceitei. Na segunda viagem pelo Fluminense, teve, entre aspas, a desculpa da saúde, porque ele alegou que, por conta de um problema no coração, ele não poderia encarar a altitude. Beleza. Passou. Agora, ele não tem a questão da saúde, porque não tem altitude, é na Argentina, e ele também não tem, entre aspas, a desculpa do tempo, porque essa não é a primeira vez que ele está tendo tempo para trabalhar, ele já teve a data FIFA. Dito isso, eu não concordo com a postura do treinador, eu me coloco muito no lugar dos jogadores que viajaram, quando vão olhar para o banco de reservas e não vão ver o principal treinador, vão ver o Marcelo, que vai ser o auxiliar que vai comandar a equipe. E, gente, estamos falando de um dia. Várias vezes, no decorrer da semana, o Renato ele não dá treino, isso é informação, é auxiliar. E isso não é algo exclusivo... Também? No Vasco também, isso não é algo exclusivo do Renato apenas. Vários treinadores fazem desse jeito também. O auxiliar ajuda. Então, assim, eu, de verdade, eu não consigo aceitar ou, entre aspas, apoiar esse tipo de postura do treinador. Eu acho que o treinador ele tem que representar a instituição e também ficar lá junto com os jogadores nessa viagem. Ah, mas ele vai ficar aqui no Rio de Janeiro dando treino para os principais jogadores. Beleza, o auxiliar poderia fazer isso, o Alexandre Mendes. É um dia só. Então eu, no lugar do treinador e também no lugar dos jogadores, eu gostaria de olhar para o banco de reservas, para a beira do gramado e ver meu treinador principal e não o auxiliar. Isso vai fazer com que o Vasco perca o jogo? Não acho. Isso vai fazer com que o Vasco ganhe o jogo? Também não acho. Então, a minha opinião em relação a isso, em relação a Renato, tá? Não viajar, eu não concordo. Em relação a poupar, eu concordo. Porque eu acho que o Vasco não tem elenco para entrar de frente em 3 competições. E aí você tem que priorizar algumas competições. Vene, você deixaria de lado a Sul-Americana como o Renato está deixando? Não. Eu priorizaria a Sul-Americana, que para mim é um título extremamente importante. Estamos falando de uma competição internacional que também dá vaga à Libertadores do próximo ano. E ainda tem a questão da premiação, que é uma premiação alta também, tal como a Copa do Brasil. A Conmebol paga muito bem. Então eu priorizaria a Sul-Americana. Mas eu entendo o Renato não priorizar e ele está sendo coerente, porque no Fluminense ano passado foi a mesma situação. Eu também concordo com tudo que você falou, Vene, e a minha linha de pensamento é exatamente assim. Eu também não vou ser resultadista. Eu acho que o Renato era o remédio que o Vasco precisava, ele é um grande treinador e eu acho que você passa um recado, uma coisa meio que parece um desprezo, uma coisa assim. Eu não concordo muito dele não viajar, acho sim que tem que ter, já sinalizando, você botando um time completamente alternativo, muito alternativo na verdade, você já sinaliza realmente, essa não é a competição que eu vou tentar brigar. Ponto, a viagem não é longa não, Fernandinha. É Argentina. Por exemplo, se você viajar para Belém para encarar o Remo, é uma viagem muito mais complicada. O ponto que o Renato falou foi justamente esse, que ele viaja para a Argentina, não falando dele, né, mas do elenco. Que o Vasco viaja para a Argentina e logo depois para Belém, justamente para Belém. Então são 2 viagens. Mas ele não joga, né? Quem joga são jogadores. Assim, eu entendo numa logística cansativa, uma quilometragem alta, você evitar algumas peças numa competição que você escolheu não brigar. Beleza. Agora, o treinador, ele quer treinar, mas foi o que o Vene falou. São retoques que dá, ajustes que você consegue fazer mesmo de longe. Não é, o time todo não vai treinar, vai ficar sem supervisão. Não é o caso. Vamos falar agora de campo e bola aqui, Caio. Fusato no gol, Puma Rodrigues lado direito, Cuesta e o Lucas Freitas na zaga. O Avelar pelo lado esquerdo, o Hugo Moura, o JP, Matheus França, Nuno Moreira, Adson e Spinelli. Esse é o time do Vasco. Concorda aí com esse time? É o que tem de melhor
no time alternativo para você, Caio? Dentro das possibilidades do time alternativo do Vasco, com reservas e alguns garotos da base, esse é o melhor que o Vasco tem para escalar nesse momento. É importante que esses jogadores entendam que eles estão tendo uma grande oportunidade. O Renato reclamou do elenco recentemente, depois da derrota contra o Botafogo, e é a oportunidade que esses caras têm de mostrar serviço e, às vezes, o Renato buscar uma solução dentro de casa. Então, assim, eles têm a oportunidade de agarrar isso com unhas e dentes. Oportunidade para o JP, por exemplo, que é um baita de um jogador. Eu, particularmente, sou muito fã do futebol do JP, que precisa se desenvolver e se adaptar ao futebol profissional pelo Vasco. No Avaí ele já jogou no time profissional e foi muito bem, volta ao Vasco de empréstimo e pode ter mais oportunidades a partir de agora. Além de Nuno Moreira, que não vem muito bem e pode tentar se recuperar, Marino também pode ganhar chance, o Adson não vem jogando, entrou bem contra o Fluminense, pode mostrar serviço mais uma vez. Então, assim, esse time que está aí na tela é mais do que suficiente para o Vasco vencer o time do Barracas Central na Argentina, que, com todo respeito ao time deles, é um time de nível muito inferior ao do Vasco, apesar de vir fazendo boas temporadas aí no futebol argentino e de ser muito forte nos bastidores também. Se der tempo, a gente fala um pouquinho mais. A gente fala daqui a pouco do Barracas. Vene Casagrande, olhando aí o time do Vasco, você falou, no ano passado deu certo, deu super certo. Deixa eu perguntar para um tricolor se ele gostava do Renato não viajar. Ô, Cris, você achava certo o Renato não viajar no ano passado? Você que é fluminense? Não. Não vai. E o Fluminense, como você falou... Treinador home office, segundo o nosso seguidor. Acabou de passar aqui no nosso Twitter. Não é o Vene que tá falando, é o seguidor. Tá escrito aqui, foi o Carlitos que escreveu. Tava escrito aqui, passou no rodapé da nossa tela. Mas a gente vale lembrar também, tá aqui, ó, o Carlitos, treinador home office, é demais. Ué, se tem gente que faz faculdade em home office, o Renato pode também. Não é, o Vene Casagrande? Ensina à distância. Não é? É ou não é? O Igor Pérez disse que ele mandou o DVD dele pra Argentina. Aí os meninos vão jogar com DVD. Ô, Vene Casagrande, mas aí a gente tem que lembrar que, assim, não digo que era muito melhor, mas que o Fluminense alternativo da outra temporada é um pouquinho melhor do que esse Vasco alternativo. Você concorda comigo? Concordo plenamente. Tanto é que o Fluminense chegou longe, mesmo o Renato, entre aspas, não fez priorizando. uma ótima primeira fase. Fez uma ótima primeira fase. Inclusive, caiu na competição justamente para o campeão, que foi o Lanús. Mas concordo com você, o Fluminense tinha um time alternativo muito melhor do que o time do Vasco da Gama. Porém, é uma boa oportunidade para alguns jogadores novamente mostrarem serviço. Exemplo, o Cuesta, que em determinado momento, com o Fernando Diniz, era titular absoluto. O Daniel Fusato, o goleiro, olha, ele está tendo uma chance. Eu não lembro qual foi a última chance que o Daniel Fusato teve. Se eu não me engano, foi pós-expulsão que o Leonardo Jardim, machucado, foi expulso. Eu acho que foi isso, não foi, cara? Ele também agarrou contra o Atlético Mineiro na última rodada que o Vasco tomou uma goleada. Ele não botou barreira, o Hulk chutou. É verdade. Então, assim, é um bom momento para quem sabe ele mostrar serviço, mostrar para a torcida vascaína que ele tem condições de ser um reserva imediato do Leonardo Jardim. Pois é. Do Caio. É isso. Dói. Ele não botou, né? Ele não botou barreira. Ele não botou barreira. Ele ficou bem marcado. Inclusive por isso que a torcida do coração. Ele fez assim, ó, não botou barreira, Benê. Assim, o jogo não valia. Tomou um gol. O jogo não valia nada. A última rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco tomou de 5, se eu não me engano. Foi o Hulk que fez, você falou? Foi. Logo pro Hulk. O Hulk na falta, ele não botou barreira nenhuma. Imagina, o Hulk bate bem falta, acho que não, né? Nem tem nada, força. Nem tem força. É mais uma oportunidade para ele mostrar o serviço também. E um outro jogador que pode mostrar serviço é o Matheus França, que é um jogador muito questionado pela torcida vascaína. Que viveu uma polêmica aí essa semana, né? Em relação ao bolo do Flamengo. E assim... Era uma foto antiga, não era isso? Uma foto antiga de 2022. 2022, na época que ele jogava no Flamengo. Eu mesmo procurei a assessoria do jogador para entender como envolvia um bolo do Flamengo. Eu falei, que isso, cara? O cara tá fazendo aniversário, tá botando bolo do Flamengo jogando Vasco. Dava para não ter repostado. Né? Mas assim... Por exemplo, teve gente que... Acho que foi o Igor, inclusive, nosso produtor. Nem eu vi a foto do bolo. Porque assim, ele fez aniversário e vários amigos postaram foto com ele. E aí ele foi mencionado e ele foi repostando, como a gente faz no Instagram. Sim. E aí ele acabou repostando a foto de um amigo ou uma amiga que aparecia o bolo do Flamengo. Só que essa foto era antiga. Era aniversário de 2022, nos tempos de Flamengo. E aí ele repostou, mas aí foi tarde demais. Ele deletou a situação, mas já era tarde. A torcida vascaína, que já não gosta muito do jogador por conta das atuações, acabou criticando. E talvez seja um bom momento para ele mostrar papel aí. É isso. Ô, Caio, você me fala mais sobre esse time Barracas, que tem um nome curioso, né? O Vasco já enfrentou esse time. Como é esse time hoje em dia?
ele é potente na Argentina? Conta pro pessoal. O Barracas Central, eu tô até com medo se o Vasco inventar alguma moda hoje, como que vai ser o início do programa amanhã. Mas o Barracas Central... Barraca não vai ter, imagina. É um clube argentino que é muito forte nos bastidores, né? E tem algumas curiosidades sobre o Barracas Central. O que é forte nos bastidores? Vou chegar lá. Antes, o treinador do Barracas Central, ele é um velho conhecido da torcida do Vasco, que ele é o mesmo técnico do Barcelona de Guayaquil na final da Libertadores de 1998, quando o Vasco foi campeão, conquistou o continente pela segunda vez. É o mesmo treinador? O mesmo treinador. Gente, experiente ele. E aí vem mais uma curiosidade. O filho dele, o Rodrigo Insua, ele é o artilheiro da equipe. Ele é lateral esquerdo, joga de meia também, ele tem 3 gols na temporada, bate pênalti, enfim, ele é o artilheiro da equipe. E para fechar esse combo família, o time do Barracas Central, o camisa 10, que é o Ivan Tapia, ele é irmão do presidente do clube, que é o Matias Tapia. E os dois irmãos são filhos de Cláudio Tapia, que é o presidente da AFA, da Federação Argentina de Futebol. Então, por isso que eu estou dizendo aqui que o Vasco devia se preocupar também com os bastidores, porque, assim, o presidente da Federação Argentina é pai dos caras. Parece a minha família, que o primo casa com a prima. A minha tia é casada com o meu, que é primo, que é filha do irmão. Meu avô tinha uma irmã, aí Imagina o filho o é árbitro casado. entrando em campo. Aí olha o primo com a tia. O Cláudio Tapia, ele dá nome ao estádio do Barracas, que não é onde o Vasco vai jogar hoje, porque o estádio não atende às exigências da Conmebol. E aí vai jogar no estádio do Banfield também. Muito bem, põe na tela aqui o calendário dos jogos do Vasco nessa primeira fase da Sul-Americana. A gente vai colocar aqui, pode anotar aí o vascaíno. Terça-feira, hoje, às 7 da noite, Barracas Central e Vasco, esse jogo na Argentina. Terça-feira que vem, dia 14, às 9 da noite, Vasco e Audax Italiano, isso em São Januário. Na quinta-feira, no dia 30, também em São Januário, às 19 horas, Vasco e Olímpia. Quarta-feira, agora a gente já está em maio, dia 6, às 19 horas, Audax Italiano e Vasco, jogo fora de casa. Na quarta, dia 20, do 5 às 19 horas, Olímpia e Vasco. Vasco vai até o Paraguai. E na outra quarta, do dia 27 de maio, aí fechando a primeira fase em casa, 9h30 da noite, o Vasco abre e fecha a primeira fase contra o Barracas Central. Esse jogo fora de casa e o próximo jogo, o último jogo, dentro de São Januário. E você pode votar na nossa enquete lá do X, o antigo Twitter. Você concorda do Renato Gaúcho não viajar para esse jogo? Sim ou não? Concorda? Ele tá certo? Não deveria viajar? Tá aí a enquete, vota lá e segue a gente também no @SBTRio. Agora vamos falar de outra polêmica. O presidente do Vasco, o Pedro Paulo de Oliveira, vocês conhecem ele como Pedrinho, durante uma reunião da CBF, que tratou da criação de uma liga única de clubes, resolveu deixar claro o seu incômodo com algumas falas recentes do John Textor, responsável pela SAF do Botafogo, e também do BAP, presidente do Flamengo. O Pedrinho disse que o BAP foi arrogante e prepotente e afirmou que o presidente do Flamengo insinuou que o empréstimo do Vasco com a Crespisa, em novembro do ano passado, tinha alguma relação com a derrota vascaína por 3-0 contra o Palmeiras, um episódio do ano passado. Em relação ao Textor, o Pedrinho disse que o americano desrespeita o clube de São Januário ao fazer bravata, né? E falar algumas coisas assim como a moda antiga, quando os antigos mandatários falavam. Vamos ouvir o que o Pedrinho falou exatamente e rodou. Sobre a sua prepotência e arrogância, ficou falando diversas vezes num tom que não me agrada, mas eu escutei calado para falar em algum momento. Quando eu pego um empréstimo com a Crefisa e o empréstimo é feito porque o CDI era mais baixo, com isso eu pago menos, a preocupação dele não era o empréstimo. A preocupação dele, e de forma muito indireta, porque você pode ser direto no que você fala. E ele não foi direto, mas ele insinuou. Ele insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco o jogo para o Palmeiras de 3-0. Então ele está ali colocando em dúvida o meu caráter, o caráter do meu treinador e o caráter de um elenco de 30 jogadores. Aí na situação do Botafogo, um investidor ou um proprietário que chega para sanar as dívidas do clube, causa um dano imenso no clube e nenhum clube se prontifica a ajudar, porque eu quero ter uma diferença gigantesca, e aí já não é mais desportiva,
E aí também já não é de uma geração de receita, é um problema causado de forma institucional com um clube que pode cair numa massa falida. E é isso que eu quero dos meus adversários, que são meus adversários, não são inimigos. Muito bem, vou começar com você, Caio. Eu vou dizer uma coisa, eu achei que o Pedrinho foi muito feliz, né, com as falas dele. A gente fala muito do, o futebol tá chato, o futebol tá não sei o quê. Mas tem certas coisas também que partir de ou de um presidente ou de um responsável pela SAF, que é o caso do Botafogo com o John Textor, eu acho que tem coisas que podem ser evitadas. Elas podem ser ditas de torcedor para torcedor. Hoje tem essas brincadeiras grandes dentro da internet, publicação de Twitter. Mas tem algumas coisas que você acaba quando você é presidente ou quando você é dono. Ou no caso do... Vamos chamar o John também de presidente, né? Sim. Você é presidente, você acaba representando um clube inteiro, ainda mais na parte administrativa. Já vou com o Vene Casagrande também, que já está me olhando ali. Eu quero saber a opinião dos dois. Começo com você, Caio. Você concorda com o Pedrinho? O que você achou? Concordo muito com o Pedrinho, Fernandinho. Acho que ele foi muito feliz na fala dele. Apesar da demora, assim, a declaração do BAP, presidente do Flamengo, já tem 6 meses. E muitos torcedores do Vasco cobravam o Pedrinho por uma resposta, porque insinuações como essas são muito graves, assim, não podem cair no esquecimento. Então, demorou para vir a resposta, mas veio e o Pedrinho foi extremamente correto na resposta dele, porque é muito complicado você insinuar algo dessa natureza, como o Pedrinho falou, e eu tenho certeza que se fosse o contrário, se o Pedrinho abrisse a boca para falar, insinuar alguma coisa sobre o Flamengo, sobre o patrocínio do Flamengo, sobre como o Flamengo faz a sua gestão financeira, o BAP também não gostaria. Então, acho que foi importante o Pedrinho colocar esses pingos nos is aí, defender institucionalmente o Clube de Regatas Vasco da Gama, que foi desrespeitado pelo presidente do Flamengo. E sobre o John Textor, acho que o Pedrinho também foi extremamente correto em relação a se colocar ao lado da associação do Botafogo, com a experiência do que ele passou no Vasco, no litígio ali com a 777, né, entre Clube de Regatas Vasco da Gama e 777, de Regatas Vasco da Gama e 777, que agora o Pedrinho enxerga algumas semelhanças, não quer dizer que são situações iguais, mas do que está acontecendo entre Botafogo, a associação, e o John Textor. Enfim, eu vou pedir até para a nossa produção pegar a aspa certa do John, porque o Pedro fala isso e ele não cita aspas do John. Ele fala muito da do BAP, mas não fala bem a do John. Eu não quero botar a palavra na boca de ninguém, por favor, pega aspas do John Textor. Foi na semana passada ou retrasada, eu acho que para a ESPN, talvez, em que ele fala que o Botafogo não é o Vasco. Eu não vou falar porque eu quero falar certinho o que o John falou. E aí ele faz uma referência a essa fala do John. Pode justamente terminar. Falando sobre... o John Textor entende que não é a mesma situação que está acontecendo no Botafogo, o que aconteceu no Vasco. E aí ele solta a aspa falando sobre o Vasco. Mas o Pedrinho está extremamente correto também em defender institucionalmente o Vasco nessa história e de se colocar à disposição também ao Botafogo em prol do futebol carioca, segundo o Pedrinho também. Vene, ontem nesse programa aqui eu critiquei o próprio Vasco em relação a pôr a música do metrô, sendo a instituição fazendo. O mosaico vem de lá do da torcida, é a festa que eles fazem, ninguém pode controlar a torcida enquanto festa, o torcedor sabe se manifestar, ele vai vaiar, é tudo na arquibancada que tem que fazer. Vai fazer a festa, escrever o que ele quiser no mosaico, vem do coração, não tem o que dizer. Agora, tocar uma música do metrô, eu já não acho legal. Aí é uma opinião minha. E aí eu também não acho legal ou o presidente dali, ou daqui, ou do Botafogo, ou do Flamengo, falarem certas coisas que podem ferir aí a imagem, até a honra, né, do Vasco, da instituição. Eu sempre falo aqui nesse programa, vocês sabem como eu respeito história e escudo. Você pode não gostar de alguém que joga, você pode até ter rivalidade, mas tem coisas que têm um certo limite. E eu achei o Pedro feliz nas falas dele. Falo com você agora, Vene. Achei o Pedrinho extremamente feliz também, concordo com você. Primeiro, quando ele se referiu ao BAP, ele se referiu à pessoa BAP, e ele deixou isso muito claro durante a declaração. Ele falou, não é algo institucional, não é algo contra a instituição Flamengo, muito pelo contrário, eu tenho respeito à instituição Flamengo. O que eu vou dizer aqui é sobre a pessoa BAP, e ele fez certo. O BAP falou, deu a opinião dele, o Pedrinho foi e respondeu. Embora tenha demorado um pouco, como o Caio disse, mas pelo menos respondeu antes tarde do que nunca. E só para trazer aqui o papel do jornalismo, eu procurei a assessoria do Flamengo para saber se o Flamengo ou até mesmo o BAP iria responder ao Pedrinho, e não, eles vão ficar calados, porém o BAP não mantém, isso é informação, o BAP mantém o que ele disse na ocasião, não muda de ideia, continua achando o que ele falou na ocasião, que foi em novembro. E sobre o Botafogo, achei o Pedro totalmente feliz também,
porque ele falou em relação ao John Textor. Inclusive, ele se colocou à disposição para ajudar o presidente João Paulo, presidente do Botafogo, porque o John Textor é acionista e o João Paulo é o presidente do Botafogo. Ele falou, ó, se em algum momento o João Paulo quiser a minha ajuda, estou aqui à disposição para ajudar institucionalmente falando. Então, acho que o Pedrinho fez tudo correto. Não achei que ele faltou respeito com ninguém, muito pelo contrário. Ele apenas respondeu duas pessoas que representam duas instituições enormes, que são que falaram Flamengo, deles, né? Exatamente, Flamengo e Botafogo. Acharam as aspas do John aí, pra gente não deixar esse buraco aqui? Acharam? Já? Não, pode falar no meu ouvido que eu repito aqui, pode falar. Sobre a 777. O John Textor falou assim, peraí, isso não é o Vasco, não há quebra de acordo, o dinheiro entra e sai o tempo inteiro, no curso normal da gestão de um clube de futebol. Muito bem, essas foram as aspas do John Textor, foi a ESPN, não foi? Quando estavam falando, porque teve a história com a 777, né, que era com o Vasco, de 70 para 30, que é o percentual do Vasco em relação à SAF. O Pedrinho entendeu que a 777 não estava dentro do acordo e tudo mais, sentiu que ia dar podia ser uma grande tragédia e assumiu o Vasco. E hoje a gente não tem como chamar o Vasco, porque não é SAF, não é híbrido, enfim. Mas o Pedrinho está tentando equalizar tudo para encaminhar para uma nova SAF. E aí o John falou sobre isso. Quando eu falo que o BAP mantém o que ele disse na ocasião, só para quem não se recorda, o BAP, como presidente do Flamengo, ele acha conflito de interesse o Vasco, entre aspas, ser vendido, se tornar uma SAF para a Crefisa. Embora não tenha nada a ver com a Leila Pereira, seja o enteado dela. Mas qual é o conflito de interesse? É porque hoje a Crefisa, a Leila Pereira, enfim, representa. Mas não é SAF o Palmeiras, né? O Palmeiras é só patrocinado. Eu vejo, sabe como? Assim, Fernandinha, eu não vou entrar nesse mérito porque é um debate longo. É longo, Eu só estou trazendo o que pensa uma pessoa que representa o Flamengo. Mas eu vou dar minha opinião em relação a isso. A gente vê quantas marcas que patrocinam um time e o outro também. Várias. Sim. Uma bet em vários times, uma marca de entrega, Então, assim, se o Palmeiras fosse uma SAF, mas o Palmeiras não é uma SAF. O Palmeiras tem um grande patrocinador, que todo mundo sabe que a Crefisa investe muito dinheiro lá, mas é uma patrocinadora, né? A Crefisa não é dona do Palmeiras. E ela querer também patrocinar um outro clube, ou o filho do dono comprar uma SAF, eu realmente não vejo conflito de interesse. E o Pedro fala uma coisa que eu acho muito interessante. O que é natural, o mundo é mundo, isso nunca vai mudar. Mas na hora que o Vasco precisou, o Botafogo precisou, o próprio Flamengo precisou, ninguém estava preocupado. Mas na hora que arruma uma solução, mas isso aí é não sei o quê, isso aí é não sei o quê. Realmente só se preocupa quando a luz do fim do túnel está aparecendo. Quando o negócio está desabando, ninguém quer ir lá ajudar. Pode falar, Caio, que a gente vai mudar de assunto. Mais importante... Informação rapidinho aqui com o Vene Casagrande. Informação sobre o Vasco, tá? Fala, escalação, porque a gente botou a escalação aí. Vamos botar a escalação ele aqui, vai por tirar favor, o Adson e ele vai entrar aqui com 3 zagueiros, tá? Ele vai entrar com o Wallace, zagueiro também. Então ele vai entrar com o Lucas Freitas, Cuesta e o Wallace. E ele vai tirar o Adson do ataque. Perfeito. Então, gostou aí, Caio? Novidade de no Vene Vasco, Casagrande. né? Novidade, o Vasco vai jogar pela primeira vez esse ano com 3 zagueiros, vamos ver o que acontece. É um teste que pode ser feito num jogo como esse, eu falei assim, Barracas Central é um time de menor investimento, o Vasco tem capacidade de fazer esse tipo de teste, vamos ver se dá certo. Ai, será que é necessário, Vene Casagrande? A gente foi penta com 3 zagueiros, mas é realmente uma coisa que me assusta. Meu time agora tava com 3 zagueiros. Pergunta se eu tava gostando. Fernandinha, no jogo que nem o treinador viaja, vale tudo. É verdade, Vene. É sério. Você tem razão. Se a partir do momento que o treinador nem viaja, então o que acontecer é lucro. E olha aqui, campeão do mundo com a seleção argentina, Nicolás Otamendi chegou a despertar o interesse do Vasco. O veterano zagueiro de 38 anos tem contrato com o Benfica se encerrando em 30 de junho e o futuro do defensor é incerto. Contudo, o destino não deverá ser São Januário. Com a tendência de saída de Otamendi do time encarnado, um forte candidato a contar com o atleta é o River Plate. De acordo com informações do site RT Sport, dirigentes do clube argentino treinado por Eduardo Coudet fizeram uma consulta ao próprio jogador, durante a passagem pela seleção albiceleste por Buenos Aires, na última data FIFA. O portal RT Sport comunicou que o Vasco entrou em contato com representantes de Otamendi no fim de 2025. O objetivo era obter informações sobre os valores, visando a elaboração de uma proposta oficial.
Entretanto, o staff do zagueiro da seleção argentina descartou a abertura das conversas com o clube cruzmaltino, justificando que o jogador tinha pretensão de renovar o vínculo com o Benfica, onde atua desde 2020. Como Otamendi ainda não foi procurado pela direção do clube de Lisboa para discutir a ampliação do contrato, o atleta autorizou seus representantes a negociar com o River Plate, que busca a transferência sem custos. Desde o começo do ano, o zagueiro pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O Vasco não deverá ser o segundo clube do futebol brasileiro de Nicolás Otamendi. Entre janeiro e junho de 2014, o defensor atuou no Atlético Mineiro por empréstimo, cedido pelo Valência. Nos 6 meses em que esteve no Galo, foram 19 jogos e 1 gol marcado. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O zagueiro Nicolás Otamendi seria um excelente reforço para o Vascão? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.